E nós estamos estudando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lembrando que nós estamos na terceira viagem missionária. E onde nós paramos na última aula? Na cidade de Éfeso. Vamos ver aí o mapa? Então, esta viagem começa novamente saindo de Antioquia, passando pela Ásia Menor, por cada uma dessas cidades que lá na primeira viagem missionária o apóstolo Paulo fundou igrejas. Então, a gente fala aí de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, assim por diante. E ele para em Éfeso. Então, em vez de fazer o caminho da segunda viagem, que foi por Troade para Caia, ele dá uma parada em Éfeso. E uma parada que não foi curta, hein, gente? Ele ficou quase 3 anos em Éfeso, ficou bastante tempo evangelizando, formando pessoas, pregando na escola de Tirano, que a gente vai falar mais um pouquinho hoje. Então, foi um tempo precioso que Paulo despendeu ali para poder levantar, para poder fortalecer uma das igrejas mais importantes daquela geração, também mencionada no livro de Apocalipse, certo? Então vamos continuar a ler Atos 19, versículo 9, fala assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, nesse período de quase 3 anos, 2 anos foi na escola de Tirano. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha que loucura! A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Ou seja, aquilo que o próprio material que Paulo usava, lenços, coisas pessoais, as pessoas levavam para os enfermos e também para aqueles que estavam possuídos de espíritos malignos e os demônios se retiravam. Bispo G, é algo impressionante. Nós sabemos que há um costume em muitas igrejas apostólicas, neopentecostais e pentecostais, de levarem peça de roupa, um lenço, uma garrafa de água, para consagrar em prol de uma manifestação como essa, ou seja, esse seria um apoio bíblico para esta prática. Isso realmente é certo ou isso é um misticismo? E aí, Bispo G? Misticismo não, é algo que é bíblico, né? Porque a gente tem que entender que a manifestação da unção, ela também se manifesta em objetos. E, obviamente, o objeto é um elemento profético da pessoa. Então, quem vai fazer tudo isso é o Senhor. É Ele que vai dar ordem aos anjos para levar a cura, é os anjos que vão levar a libertação. O fato de eu orar aqui, pode haver a cura lá. Nós temos o caso do próprio Jesus que curou pelo servo daquele, como é que fala? Aquele centurião, né? Centurião romano, que ele só enviou a palavra. Agora, quem é que agiu na palavra? Os anjos de Deus. E da mesma maneira isso, né? E eu acho muito engraçado porque você colocou algo que muitos falam, que é o misticismo, tem valores, coisas... Quer dizer, as pessoas creem em obra de macumba, creem que pode haver malignidade em objetos do mal, e quando chega naqueles que são os valores de Deus, eles não creem. Quer dizer, é mais o diabo poderoso do que Deus? É estranho, né? A pessoa ora quebrando uma consagração demoníaca a algo, mas aquilo não pode ser consagrado a Deus. É confuso. É realmente muito confuso, né? Confuso. Nós temos o costume de colocar a mezuzá. Tinha uma experiência indo para Israel este ano, muito interessante, Bispo G. Nós fomos parados ali, né, um grupo, e é normal isso, às vezes eles fazem, né, em determinado grupo, uma avaliação das malas, isso faz parte do sistema de segurança de Israel, até por todo o histórico que tem a nação dos conflitos, né? E aí abriram a minha mala e eu tinha levado para Israel 100 mezuzás para consagrar, né, em Israel, para este nosso momento de oração e tudo mais. E
o soldado falou assim para mim, o que é isso? Aí eu olhei para ele e falei, ora, é uma mezuzá. Aí ele falou assim, mezuzá? Mas você é judeu? Aí eu falei, não, eu sou cristão. Não, mas mezuzá só judeu pode ter. Eu falei, não, está na Bíblia. Eu também uso a Bíblia. Então eu creio no poder da mezuzá, na consagração e tal. E aquele judeu ficou inconformado, né? Eu já encontrei judeus que acharam incrível isso, falando, nossa, que incrível que os cristãos estão usando mezuzá. Como eu achei judeu que falou assim, nossa, como assim vocês estão usando mezuzá? Quer dizer, até um preconceito do cara que eu não posso usar algo que é consagrado ao Senhor, que representa a proteção do sangue do Cordeiro contra o anjo da destruição, que representa as bênçãos de Israel que nós temos pela aliança através de Jesus Cristo. Lembrando que Paulo falou que o Israel de Deus agora é a igreja, Bem. Ou seja, nós sabemos do poder de uma consagração, tanto para o bem como para o mal. E nós temos que ter essa consagração para o bem. E esse tipo de manifestação, como acontecia naquela época, pode acontecer hoje, Bispo G? Esses milagres que aconteceram, Pode. ressurreição, essas coisas podem acontecer hoje? Pode e acontece, a gente tem que crer, né? O mesmo Deus da época é o Deus de hoje. Então, os eventos, sejam espirituais, sejam manifestações de ordem até demoníaca, de repreender, de amarrar, de tirar, de sair o espírito de enfermidade, porque tem enfermidade, tem espírito de enfermidade. Acontece ainda hoje. Agora, a pessoa tem que estar aberta, ela tem que ter fé, ela tem que ter crer e ela tem que se envolver com esse mover do Espírito Santo, porque são dons espirituais, né? Então, um deles é o dom de curas. O outro é discernimento de espírito, né? Nós falamos sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo libertou uma mulher que tinha um espírito de pitonisa, né? De adivinhação. Então, ele discerniu isso. Então, são dons espirituais que aquele que tem esse mover do Espírito Santo, ele obviamente vai realizar. E estes milagres foram fundamentais para que a cidade de Éfeso entendesse o poder de Deus, porque aquelas pessoas eram manipuladas pelas artes mágicas. Então, o que nós estamos falando nesse programa, a gente não vai entrar em Diana dos Efésios. Tem um pessoal já assim, aí, vai entrar em Diana, vai, né? Vamos chegar lá. Na próxima aula a gente vai falar de Diana dos Efésios. Mas existia muita malignidade, não é só Diana, não. Diana talvez era a mais importante de lá, mas ali tinha exorcista ambulante, que a gente vai falar agora, artes mágicas, pessoas que estavam ligadas à feitiçaria. E a demonstração do poder de Deus, os milagres, fizeram que as pessoas entendessem que era real aquilo que Paulo estava pregando. Muito mais poderoso do que qualquer coisa que antes estas pessoas tinham se relacionado. Então, Jesus disse que os sinais vão acompanhar os que creem. Isso é fato. Que você, em nome de Jesus Cristo, possa manifestar grandes sinais na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, onde você estiver, que você seja usado por Deus para realizar grandes milagres. Eu lembro de uma experiência que eu tive, Bispo G, levando a galera para evangelizar os jovens, né? Uma vez eu fui num hospital Mandaki mesmo, né? Ali em Santana. E eu tive uma experiência muito forte lá, de uma pessoa que ia amputar a perna, que ela estava com uma trombose assim devastadora, o pé já estava preto, apodrecido, e eles tinham tomado uma decisão de amputar no final da noite. E um amigo falou, não, por favor, pelo amor de Deus, vamos lá orar, eu era diácono. E às vezes a pessoa pensa assim, não, só pastor e bispo que tem poder, né? Eles atribuem poder à pessoa, né? Diácono, eu falei, vamos orar, claro, eu creio, vamos orar. Quando eu vi o estado daquela mulher, eu fiquei impressionado. Falei, meu Jesus, né? Que coisa horrorosa, né? Terrível. E eu orei por ela com muita fé. E ela não era muito crente, mas eu falei, você crê? E o médico falou, olha, não tem jeito, eu te vou amputar. Eu falei, olha, espera mais um tempo. É possível esperar mais um tempo? Ele falou, olha, o risco é muito grande, mas se ela... O médico colocou, olha, se ela tomar essa decisão, e ela creu. E ela falou, eu prefiro esperar. Olha que bem. E aí esse amigo me deu a notícia, mandou para mim até uma foto na época, que no dia seguinte, o pé dela acordou completamente curado. Meu Deus. O pé igual o outro. E o médico achou aquilo um absurdo. Ele falou, e estava tudo molhado ao redor.
né? Ele se lembra disso, né? É um cara muito querido. E aquilo foi uma experiência que marcou muito a minha vida como diácono, porque eu falei, a gente sempre acha que é algo restrito a cruzada de milagres, a uma noite de poder, e de repente, uma pessoa consagrada, uma pessoa com ousadia, né? E que sente aquela dor, é sensível àquela situação, e ela orar, foi a minha primeira experiência de cura, que Deus me usou para manifestar cura. E aquilo me educou muito, dizendo o quê? Que é Deus ali agindo para que as pessoas crescem. E eu vou contar um detalhe, Bispo G. Olha que lado, agora vem um lado triste da história. Lembra que lá em Atos 9, aliás, em João 9, Jesus fala, né, vai e não peques mais, né, fala isso também, fala para todos que ele curava, ele fala, olha, tome tua posição para não se perder, né, em Atos 5 também, em Atos 8, enfim. O que acontece é que, quando eu a encontrei, ela estava fumando, naquela época ainda fumava dentro de lugar fechado, e eu achava um absurdo no hospital permitir, né? E eu entendi o poder da palavra naquela época. Eu tirei e eu falei assim, não, isso aqui que está te matando, eu falei para ela. Isso aqui está te matando. E se você não largar isso aqui vai te matar. Ela, eu sei e tal. Ela ficou tão sem graça, porque eu era meninão, eu tinha 17 para 18 anos, eu arranquei o cigarro da boca dela, eu era maluco, né? E ela ficou impressionada com aquilo e tal. E ela foi curada, ela teve uma experiência com Deus para falar, Deus existe, você tem que tomar uma posição na tua vida. Infelizmente, anos depois, ela morreu de câncer no pulmão. Olha, que coisa. Porque não quis largar o cigarro. Então, também tem esse lado, Deus mostra sinais, Deus fala com você, e tem gente que, infelizmente, brinca, né? Acha que não pega nada, não vai dar nada. Obrigado, Deus, mas volta. E o diabo pega ali a oportunidade e traz uma destruição ainda maior. Nós tivemos também, logo no começo da igreja, nós tivemos uma experiência assim. Era o esposo de uma oficial, uma diaconisa, e ele foi curado. Ele tinha AIDS, ele tinha, né, HIV positivo, e a situação dele estava assim crítica, ele estava próximo de morrer. Aí ela começou a caminhar, nós oramos por ele, e aí começou todo o processo, ele foi curado, mas curado assim, restaurado completamente, zerou. Mas depois ele voltou às antigas práticas. Então ele era envolvido com homossexualismo e ele voltou. E depois de um tempo, ele veio a falecer. Praticamente 1 ano e meio, mais ou menos, depois. Meu Deus. Então você vê como é muito importante o vínculo que nós temos com Deus. Porque tem doenças que são doenças malignas. Elas não são só enfermidades, né, deformações da nossa carne, genética. Elas têm cunho espiritual. E a gente tem que estar atento a isso. Um espírito de enfermidade. Um exemplo foi quando Jesus encontrou aquela mulher que estava há 18 anos encurvada e ele falou, isso é um demônio. É um espírito de enfermidade que está agindo naquela mulher. Nós vemos as questões de depressão e eu vejo muitas pessoas tratando a depressão apenas uma prática patológica. A respeito, acho que terapia é importante, médico, remédio, mas tem espíritos malignos que agem para a depressão. É fato. Fato mesmo. Fato. Seta inflamada do maligno, ataques mentais, que vai conduzindo a pessoa a um cárcere emocional. É fato. E as pessoas desprezam isso. Isso é muito importante e é o que nós vamos tratar mais agora, porque nós temos que discernir os espíritos também. E Paulo sabia muito bem o que era de Deus e o que não era. Então, dá um exemplo, Atos 19, 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes, é verdade, isso existia, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Até estranho, né, essa frase, né? Você não prega, outro que prega, você fala o nome de Jesus do outro que prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o sumo sacerdote. Existia sumo sacerdote ainda naquela época, sendo que não, né, o templo era lá em Jerusalém? Mas que era ainda vinha o vínculo, né? Um vínculo que era um vínculo mais familiar.
E eles tinham ainda, né, essa colocação. Então, os saduceus mesmo, né, que tinham ainda uma herança muito vinculada ao sumo sacerdote, e até por eles estarem espalhados pelo mundo inteiro, ainda tinham, não no contexto de ser o sumo sacerdote do templo, mas alguns que tinham vínculo não só com o templo, né, que ainda existia nesse período, e também com a sinagoga. De alguma forma, eles estavam repetindo aquilo que nós vimos em Atos 16. Ah, vamos associar ao apóstolo Paulo, porque agora ele que está dando certo, a gente não está dando certo, a gente está ganhando mais nada. Né? Exorcista ambulante ganhava, né, repreendendo os demônios. Como funcionava isso? Se o cara não expulsa em nome de Jesus e tenta agora expulsar de um Jesus que ele não prega, que ele ainda diz que Paulo prega, que eu achei isso um absurdo, de uma frase muito esquisita, ele estava como repreendendo esses demônios? Qual que era o caminho para poder expulsar um demônio que não seja no nome de Jesus? Então, aí é que está. O mundo espiritual, ele é muito complexo. E ele funciona por habilitação. Então, há uma hierarquia. A gente queira entender ou não, há uma hierarquia no mundo espiritual. Algumas pessoas acham que o mundo espiritual é aquilo, sai, não sai, sai. Não, existe uma hierarquia. E existem castas, o próprio Jesus falou. Existem castas que a pessoa tem que ter habilitação espiritual para isso. No caso, por exemplo, de Jesus, ele cita de um demônio que os seus discípulos não conseguiram expulsar. E ele falou, ó, essa casta só sai com jejum e com oração. E agora a mesma coisa. Eu acho que eles devem ter tido experiências de ver Paulo expulsando demônios e assim por diante. Mas qual que era a condição de Paulo? Paulo tinha, primeiro, ele tinha unção. Segundo, ele tinha resistência. Se há uma pessoa que tinha resistência a demônio e ao mundo espiritual, era o apóstolo Paulo. Já tinha passado de tudo. Mais que o Rock Balboa, cara. Esse não sai do ringue nem a pau. Longe, né? Então, a habilitação a gente adquire santidade, o jejum, comunhão com Deus. E eles, obviamente, eram exorcistas de demoninho, né? Então, demônios, entidades até numa outra esfera. Mas a realidade é que eles bateram de frente ali com uma casta que tinha que ter habilitação. E eles não tinham essa habilitação. Por quê? O que é essa casta e o que é essa habilitação? Então, existem potestades e tem principados. Principados só resistem, né? A gente ganha resistência, mas tem que ter a autoridade da igreja. Paulo tinha essa autoridade. Nós temos que entender, isso é muito sério. Porque não é simplesmente o meu vínculo pessoal, a minha autoridade, o meu jejum, eu tenho que estar embaixo de cobertura, porque carta aos Efésios. A carta aos Efésios fala que o Senhor Jesus sujeitou principados, potestades e o fez o quê? Colocou embaixo dos seus pés e delegou à igreja essa autoridade. Então, Paulo era um homem que andava embaixo de cobertura espiritual. Então, a casta que eles, sacerdote, ele não tinha vínculo com o Cristo, o Filho de Deus. Não tinha a autoridade da igreja, mesmo sendo sumo sacerdote. Bateu de frente com uma casta que não reconheceu a autoridade dele. Falou em nome daquele que nunca serviu, que nunca creu. Não tinha vínculo. Né? E usou simplesmente por uma conveniência. Ele achou que fosse o manifestar através da palavra, como Paulo fazia, porque Paulo chegou lá no nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, na boca de Paulo, tinha autoridade. Na dele... Artes mágicas, né? Pegava livro lá, invocava e falava, agora vai funcionar. E de repente viu que não era uma questão só de palavras a serem declaradas, né? Verdade. Que coisa. Bom, vamos ver o resultado, Bispo G, que vai ficar pior para esses caras. Mas o espírito maligno lhes respondeu. Vamos ler Atos 19:15. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, o espírito não entendeu quem eram aqueles caras. E o possesso do espírito maligno saltou sobre aqueles homens, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela causa. Tá certo? É isso aí. Daquela casa, perdão. Eu imagino, né? A situação, o caos, né? 7 contra 1, apanharam, ficaram pelados. E a vergonha para os judeus já era terrível, a nudez. A nudez, é verdade. Quem era vinculado, um sumo sacerdote, filhos de sacerdotes, meu Deus, era uma vergonha muito pior ainda. E eles tinham uma fama lá pelo fato de trabalharem publicamente
com o exorcismo. É. Então eles tinham um respeito, um reconhecimento. De repente eles se virem naquela situação terrível, realmente foi algo ali que as pessoas com certeza se assustaram. Falaram, como assim? O que está acontecendo aqui? Então esse é o fato, Bispo G. Não é que o nome de Jesus falhou. É que eles não tinham autoridade para usar o nome de Jesus. É verdade. Até pelo fato de eles continuarem no vínculo como sumos sacerdotes, está apresentando claramente que nem salvo eles eram. Eles tinham a eleição de Abraão, como os fariseus tinham também. João 8,44, o próprio Jesus fala que eles eram filhos do diabo, né, que era o pai deles. Então a gente percebe que às vezes há um afã de que a pessoa detém um poder e por deter o poder ela está salva de tudo, Acima constituída, de tudo. está acima de todas as coisas. Não é bem assim, né? A gente tem que ter vínculo profundo com Deus. Manter a humildade, o quebrantamento, o relacionamento com o Espírito Santo, é verdade. Até porque Jesus disse, a quem muito é dado, muito será requerido. Verdade. Então, quanto mais autoridade você tem, mais servo você precisa ser. Isso é fato. E nós vemos aqui estes homens completamente perdidos pela sua ignorância do mundo espiritual. Roubados ali, envergonhados. E Paulo ali mostrando que realmente só poderia manifestar o nome de Jesus quem realmente tinha aliança com Jesus. Perfeito? Vamos continuar a ver o que aconteceu depois dessa história, esquisita. Versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só, aquela situação tão negativa foi positiva para Jesus. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha que maravilha. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Nós vamos calcular daqui a pouco isso aí. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Grande movimentação de arrependimento das pessoas, tendo em vista o que ali aconteceu. Porque Paulo sujeitou aquela região, o mundo espiritual estava ali sujeito a ele. Ficou claro também o que o Senhor Jesus disse, que muitos falarão em seu nome, mas ele vai falar, eu não os conheço, Cadê as suas obras que justificam? Cadê o teu sentimento que justifica? E ali as pessoas demonstraram o arrependimento abrindo mão da sua antiga fé. Então olha que lindo. Essa é a prova daquilo que Jesus ensina. O arrependimento é demonstrado com frutos, com uma reação. Ele fala assim, estou arrependido, legal, mas o que prova isso? É exatamente uma mudança de comportamento radical. Então, a metanoia, inclusive a palavra arrependimento no original grego é a palavra metanoia, que é essa transformação de mente. Se a minha mente é transformada, os meus hábitos também são. Eu não consigo andar do mesmo jeito, falando que eu sou cristão ou recebendo o Espírito Santo, como eu era no mundo. Ver mundano e ao mesmo tempo cristão. Esse negócio que a gente vê às vezes, de gente fala assim, não, eu sou cristão, e o cara vive como mundano, você não é, cara. Você não é cristão. Você pode estar no processo de conversão, ou então você ainda não entendeu o que é conversão, você não entendeu o que é o Espírito Santo, a gente entende que pode ter um tropeço, errar. Mas a pessoa que conscientemente se diz cristão e vive como mundano, eu não entendo isso. Isso Jesus fala, não dá para você servir dois senhores, não dá para você estar dos dois lados. Esse negócio de gente que vai na igreja e depois vai para a balada e se entope de droga, de bebida, de prostituição, é estranho. Uma vez eu fui evangelizar, quando eu estava nos Estados Unidos, isso faz já bastante tempo, faz uns 10 anos, E eu estava evangelizando uns jovens e estavam na porta de uma balada, numa fila assim, e eu comecei a falar de Jesus para eles. E aí eles falaram assim, mas a gente é cristão. Eu falei, vocês estão aqui fazendo o quê? Evangelizando? Eles, não, a gente veio curtir a balada. Eu falei, cara, mas hoje é domingo, vocês estavam onde agora há pouco? Eu estava na igreja. Eu falei, como é que pode ser? Da igreja vai para a balada? Então são coisas que
que não fazem sentido. Então, a pessoa que se arrependeu, que se limpou, não é que agora, eu não posso mais fazer nada, agora eu sou proibido. É que tem ambientes que não convém mais. Eu vou fazer o que lá? E como é que uma pessoa ela se sente bem num ambiente desse, né? Quer dizer, por isso que eu falo, às vezes a pessoa tem uma religião. E uma religião, você pode estar onde você quiser. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, tem coisas que você já não consegue mais conviver. E você pode vamos dizer, num contexto, ser tentado, mas aquilo não é algo mais que faz parte da tua vida. Então você tem o quê? Esse poder de resistência para vencer por um sentimento muito maior e mais completo. Porque para ter alegria, né, para festejar, existem outras formas, existem outros ambientes, para fazer network, existem outros ambientes. Né? Se você quer encontrar o amor da tua vida na balada, eu acho esquisitíssimo, né? Mas enfim, né? Encontrar num ambiente que todo mundo está ali e tal, né? À disposição. Tem umas coisas que eu não entendo. Mas eu entendo das coisas do espírito. Né? Eu morri para o mundo. Para mim, não vale mais isso a pena. E esses homens entenderam também. Por isso que eles pegaram aqueles livros de magia, de feitiçaria, de arte mágica. Só está aqui, ó. Acabou, a gente não quer mais, vamos queimar, porque nós queremos nos livrar disso. Isso é uma demonstração fantástica de arrependimento, de libertação. E tinha muito dinheiro ali. Né? O que significa um denário? O que é o denário? A palavra um denário, o símbolo dela é um dia de trabalho de uma pessoa, um trabalho braçal, né? Vamos dizer, alguém que tenha um salário mínimo. Mas o significado dele é uma parte de 10, porque ele representava uma outra moeda chamada asses, que era uma moedinha de cobre. Então, para você ter um denário, você tem que ter 10 asses. E aí ficou a palavra denário, que é 10 por vez. Então, esse 10 por vez, ele vai sendo transformado e hoje, dinheiro vem nada mais do que denário, que é a mesma raiz, é uma raiz latina, que vem, né, do latim e que hoje a gente usa como dinheiro. Então, e que correspondia a um dia de trabalho. Né? Se a gente fosse pensar o que seria um denário, você pega hoje o salário mínimo, divide por 30 dias e você vai ter mais ou menos o valor que seria um denário. Né? Então, por exemplo, hoje o salário mínimo parece que é R$ 998. Você divide por 30, vai dar uns R$ 34, mais ou menos, um denário. Isso assim, num cenário mínimo. Salário mínimo de receber. De repente, uma pessoa ganha R$100 por dia, 150. Isso, esse cálculo seria ainda maior. Mas vamos colocar aí que seja R$34 por dia. Então, um denário seria R$34, tá? Na pior, assim, na condição mínima possível. Mínima. É o trabalhador braçal, a pessoa mais humilde, é o salário que receberia. E aí, multiplicando por 50 mil denários... a gente vai chegar num valor aí vultuoso, né? Mais ou menos 1.700.000 reais, né? Vamos pôr no nosso dinheiro. Se você tem 34, 50 mil, 1.700.000 reais. Se coloca aí uma pessoa que trabalha, que cobra R$100 a diária, que é muito comum ver pessoas cobrando R$100 a diária, estamos de 5 milhões. Isso mesmo. Né? É dinheiro pra caramba que ali foi colocado em artes mágicas e tudo aquilo foi quebrado, né? Que grande libertação, que grande mover ali em Éfeso por tudo aquilo que Paulo pagou de preço. Isso vale a pena dizer, Bispo G, não foi de uma hora para outra. Houve um tempo de trabalho, de sujeitar a terra, manifestou muitos sinais, foram anos ali para que houvesse esse grande dia de libertação, de transformação. E até se colocou um lado que eu raciocinei um pouquinho melhor. Nós falamos do salário mínimo brasileiro, né? Agora, se a gente fosse fazer uma comparação, estamos falando de Roma. Então, Roma era a capital do mundo. Então, seria mais ou menos o salário mínimo dos Estados Unidos. 120, 150 por dia, né? Em reais. Então, é um valor realmente, um vulto muito maior. Muito maior. Então, aquele valor já vai para uns 4 milhões... 5 milhões, 6 milhões... De livros queimados. É impressionante. É impressionante a gente pensar nesses números e entender que aquela dedicação valeu a pena. Por isso que a palavra fala que o trabalho no Senhor não é vão. Depois você está trabalhando e as coisas parecem não estar dando fruto tão rápido. Continua firme, continua trabalhando, vê se a estratégia está adequada, né? Vai conquistando sempre espiritualmente. Qualquer atividade tua,
ministerial tem que ter primeiro uma consagração, tem que ter primeiro uma conquista no mundo espiritual. Por isso que Jesus fala jejum, oração, e aí você vê o resultado maravilhoso, né? E o versículo 21 fala assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, na verdade, aí está falando do circuito todo que ele fez da terceira viagem missionária, dele dar uma boa resumida aí, né? E eu não sei se está fácil de ver o mapa da terceira viagem missionária, se a Operação de VT consegue mostrar para nós, mas aí ele vai fazer todo esse circuito, né, gente? Ele vem subindo pela Macedônia, descendo a Acaia, e depois da Acaia para Macedônia, Ásia Menor, e volta para Jerusalém. Bispo G, por que Paulo queria tanto chegar a Roma? Olha aí, tá aí o mapa, tá vendo, gente? Né? Aí Éfeso, então ele vai subir lá, ó, tá? Macedônia, vai até Corinto, Corinto volta pela Macedônia, que está ali no norte, depois de Éfeso ele vai voltar navegando para Jerusalém. Pergunta, por que ele queria tanto para Roma se já sabia que os judeus estavam saindo de lá, né? Tinha uma lei, um decreto de César que os judeus tinham que se retirar, por exemplo, Priscila e Áquila, né? Por que tanto ele queria ir para Roma? A realidade é que quando Deus tem um chamado, um envio, é algo que é acima daquilo que é a normalidade nossa, até aquilo que são os nossos pensamentos. E o Senhor tinha delegado sobre ele uma unção para ele ir diante de reis. Já tinha ido diante do rei Agripa, né? A gente vai ver isso, que ele vai diante do rei Agripa, mas o Senhor quer consolidar o evangelho verdadeiro. A gente não quer desfazer e desmerecer outras frentes cristãs que foram já para Roma, mas nós temos que entender o que era o valor do apóstolo Paulo. Então, como nós vemos, aonde Paulo ia, encontrava pessoas que tinham coração sincero, maravilhoso, envolvidos com a obra, mas limitados no conhecimento e na visão. Como falamos já de Áquila, de Priscila, de Apolo, mas quantos talvez em Roma não tivessem dessa maneira? E também, de qualquer forma, nós temos que entender o que é uma guerra espiritual. E o apóstolo Paulo conhecia a fundo, porque a carta aos Efésios é a carta da guerra espiritual. Então a gente percebe que Paulo tinha entendimento profundo do que era o ambiente espiritual de Éfeso. Ali ele se propôs a fazer com que houvesse essa guerra, essa busca, e agora ele tinha que ir aonde estava o principado maior, que era Roma. Então ele era um referencial da autoridade da igreja, ele era o apóstolo Paulo. E nós temos que entender espiritualmente o quanto que um homem imbuído dessa autoridade, ele tem representatividade no mundo espiritual. Então não poderia ser Pedro, não poderia... Tinha que ser o apóstolo Paulo. Por quê? A resistência que ele adquiriu nessas viagens, o conhecimento do mundo espiritual. Por exemplo, Éfeso é praticamente o encontro da Europa com a Ásia, com o Oriente Médio. Então a demonologia oriental é terrível em Éfeso. E o outro lado era toda aquela área de Roma, que agora também iria ter mais conhecimento e se aprofundar. Muito bem, chegamos então ao final da nossa aula, vamos revisar. Na aula de hoje, continuamos a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Sabemos que tudo é possível em todas as eras. Entendemos que hoje é possível viver as mesmas manifestações miraculosas da antiguidade. Depende, claro, da nossa fé e busca. O nome de Jesus tem poder contra todos os demônios, desde que a pessoa que invoque seja santa e realmente cheia do Espírito Santo. Vimos que o arrependimento é demonstrado com frutos. Os cidadãos de Éfeso queimaram seus livros de feitiçaria publicamente, demonstrando que realmente se arrependeram. Paulo ainda tinha mais para realizar. Seu objetivo era chegar em Roma, a cidade mais importante da época, porém somente na próxima viagem alcançou este objetivo. A gente vai chegar lá, tá certo?